Vamos lá, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje, 19 de outubro de 2021, a gente vai falar, dar continuidade, claro, às nossas discussões sobre o Egito Antigo. Nós já falamos sobre as crenças, já falamos sobre a sociedade, já falamos sobre as mulheres e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante que é exatamente as pinturas no Egito Antigo e a produção de linho, ok? Então acompanhem aí o professor Manuel na página 74 e 75 do nosso livro de história, ok? Vou organizar aqui para eu tentei aproximar um pouco para ficar melhor para vocês observarem. Então vamos lá. Os egípcios registraram sua vida cotidiana em desenhos nas paredes dos palácios, nos templos religiosos, nos túmulos, entre outros locais. A leitura dessas imagens pode nos ajudar a conhecer melhor. Olha que interessante. Ler essas imagens deixadas nesses espaços pelos egípcios nos ajuda a conhecer melhor as diversidades de atividades realizadas por esse povo. Por quê? Porque nessas pinturas existe a expressividade da vida, tanto da vida cotidiana como da vida artística dos egípcios. Uma delas era a produção de linho, uma dessas atividades. Então, o que é o linho? É uma fibra vegetal muito utilizada na confecção de roupas e de mortalhas. A gente vem aqui entender, né, que mortalha é um tecido ou uma vestimenta que envolve um cadáver da pessoa que será sepultada. Nós ainda temos culturalmente pessoas que são sepultadas vestindo essas mortalhas. As plantas de linho eram cultivadas em áreas próximas ao rio Nilo. Entre a primavera e o verão, elas duravam cerca de 100 dias. Depois da plantação, elas duravam cerca de 100 dias para estarem prontas para a colheita, ok? Então, também chegavam a atingir 1 metro de altura. Do seu caule era extraída a matéria-prima para a produção dos tecidos, no caso para a produção do linho. O Egito era um grande exportador de linho, tá certo? O trabalho de tecelagem era feito sobretudo por mulheres, que a princípio utilizavam teares horizontais. Então, o que é um tear? Era a peça que elas utilizavam para tecer o tecido, né? Para fazer a junção dos fios de linho para a produção de tecido. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, os teares passaram a ser verticais. Geralmente, essas mulheres trabalhavam com 2 fusos simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Depois de prontos, os tecidos eram expostos ao sol para ficar mais brancos. Então, o que é um fuso? É um instrumento de madeira com forma arredondada, grosso no centro e ponto agudo nas extremidades, e era usado para fiar, torcer e enrolar os fios. Aqui nessa imagem, o professor Manuel vai dar uma subidazinha para vocês verem, ó, pronto. Aqui nessa imagem, preste atenção, nós temos essa representatividade. Aqui nós temos um TA já na vertical, certo? Ele não é horizontal, é um TA na vertical. Vocês observam que aqui estão os fios. E aqui nessa outra imagem, a gente tem a representatividade do instrumento que servia para fiar, torcer e enrolar os fios, que era o fuso, ó, esse instrumentozinho aqui. Então, na legenda diz assim, ó: essa imagem retrata um grupo de tecelões fiando linho à direita, ou seja, aqui eles estão fiando, aqui eles estão fiando e aqui eles estão tecendo. Então, à direita existe o processo de fiação, né? Eles estão fiando o linho e aqui à esquerda eles estão tecendo. Então, essa pintura ela foi feita há cerca de 3.800 anos e foi encontrada na tumba do servo real de Khnumhotep, ok? Então agora esse texto informativo ele vai nos dar sustento, vai nos dar base para que a gente possa responder as questões da página 75. Vamos embora? Vamos lá.
A nossa atividade está na página 75, que diz assim: agora é sua vez. Observe a imagem, ou seja, aquela pintura lá da página 74. Leia a legenda e complete a ficha a seguir. Então, primeiro, vão identificar onde a pintura foi feita. Onde foi que ela foi encontrada? Coloquem aqui. Quando foi feita? Em que tempo? Há quantos anos atrás? Coloquem aqui. Quantas pessoas foram representadas? Contem a quantidade de pessoas, coloquem aqui. E digam o que essas pessoas estão fazendo. Todas essas respostas vocês vão encontrar na legenda. O que é uma legenda? É um texto que vem em letrinha bem menor que um texto informativo. Vem numa letrinha bem pequenininha que explica tudo isso aí. Onde, por quem, quando a pintura foi feita. Segunda questão. Observe nos detalhes da imagem os instrumentos utilizados para a produção do linho. Escreva o nome desses instrumentos. Então, nessa linha aqui, vocês vão escrever o nome desse instrumento que está lá no texto, ok? E nessa outra linha, vocês vão escrever o nome deste instrumento. A terceira questão. Vamos lá. Pinturas como a mostrada na página anterior nos ajudam a conhecer o modo de vida dos egípcios antigos. Por quê? Então, o professor Manuel iniciou esse vídeo explicando por que é importante conhecermos esse tipo de pintura e no que elas nos ajudam, tá certo? Essa quarta questão é uma questão de pesquisa, nós não iremos fazer, ok? Seria muito legal se a gente pudesse fazer em sala de aula, mas como nós não estamos em sala de aula, essa questão não precisa ser feita, ok? Essa é a nossa atividade de hoje. Fotografem as respostas e enviem no meu privado. Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, como sempre, eu estou à disposição de vocês. Um grande cheiro e até amanhã na nossa aula presencial dos aulões. Um abraço.